Eu sou Fernando Augusto Alves da Costa, cardiologista clínico, e hoje a palestra foi sobre taquiarritmias supraventriculares. Bom, eu tenho que falar algumas coisas para os residentes. Eu tenho que falar algumas coisas para vocês, para entenderem alguma coisa em relação a essa apresentação. Definição de arritmia supraventricular: você precisa de uma estrutura localizada acima da bifurcação do feixe de risco para sua manutenção. Quando você recebe um paciente num pronto-socorro, você não vai ver o eletrocardiograma do paciente, você vai ver o paciente por todo. Então você tem que conhecer a epidemiologia das arritmias, você tem que diagnosticar o mais possível tipo de arritmia para tomar uma conduta apropriada, e tomar uma conduta apropriada às vezes é esperar uma pessoa mais graduada para te dar uma atenção. Conhecer as complicações de uma medicação inadequada ou de uma conduta inadequada, saber os mecanismos pelos quais está ocorrendo essa arritmia e saber se o indivíduo está estável ou instável. Então, quando vocês forem chamados para ver um paciente no pronto-socorro, é fundamental saber se o paciente está estável ou instável. O Dr. Délio está recebendo um paciente lá embaixo? Isso é fundamental. Avaliar diretamente o paciente, saber se ele tem comorbidades, é um revascularizado, é um valvular, é um paciente que tomou droga, é um paciente com miocardiopatia dilatada, isso rapidamente dá para fazer. Avaliar sinais e sintomas, avaliar o débito cardíaco, avaliar a perfusão, avaliar a estertoração pulmonar, direcionando o exame físico. E não esquecer dos eletrólitos, que parece que esqueceu-se. As pessoas estão esquecendo em pronto-socorros por aí os eletrólitos. Isso é fundamental. Na casa aqui teve um dos maiores médicos que relacionou-se com potássio, que foi o professor Macruz. Não podemos deixar isso cair, isso tem muita relação. Quais incidências das taquicardias supraventriculares? 36 por 100 mil indivíduos, a prevalência 2,29 por mil, sexo masculino, feminino, 2 vezes mais. Você vê a incidência das taquicardias supraventriculares não fibrilação, 50% é fibrilação. Do 100% que sobra, 56% por reentrada nodal, atrioventricular, atrial. Então, saber que isso existe e saber que a frequência maior é reentrada nodal. Isso não quer dizer que são todas, tem que ter nuances que o Dr. Silas vai dar uma avaliada para nós aqui e nos explicar melhor sobre isso. Você tem a classificação das arritmias supraventriculares como atriais, extracístolos atriais, taquicardias atriais, taquicardia do nó atrioventricular, que aí entra a reentrada nodal, taquicardia juncional automática, que é rara, e que usam as vias acessórias. As taquicardias atriais pode ser atrial focal, sinusal inapropriada, ou com mecanismos reentrantes, flutter, fibrilação, enfim. Você tem que saber isso. Tem que saber também que taquicardia sinusal era muito confundida com TAC supra, com tudo. E muitas vezes um bom exame físico, avaliando esse detalhe da onda P positiva nas derivações inferiores de V1, já te livra de fazer uma bobagem com o paciente que pode estar lá com uma taquicardia atrial por hipertiroidismo. Recentemente tivemos um caso assim, não que foi feito mal o diagnóstico, mas foi feito sim corretamente o diagnóstico. Não é ataque supra, nem aqui nem na China, era uma taquicardia sinusal. Parabéns ao pronto-socorro. Aqui uma taquicardia sinusal, paciente com algum distúrbio, mas está aí uma taquicardia, a onda P está positiva, conforme foi dito, nas derivações inferiores e V1. Isso já ajuda bastante, o Dr. Silas vai falar alguma coisa sobre isso. Os mecanismos podem ser alteração do automatismo, atividade deflagrada e reentrada das taquicardias atriais. Nesses, você tem medicamentos para usar. O que você pode usar? O mais comum, adenosina. Adenosina é muito simples, 6,18, todo mundo sabe isso. Mas você tem que entender se isto é o momento de se dar o medicamento ou não. Se é uma taquicardia para você fazer isso. Controle de recorrência não é o fato, nós estamos falando em pronto-socorro, urgência. Só que vocês já avaliaram o paciente. Está infartado esse paciente? Esse paciente foi embolia pulmonar? Tudo isso pode acontecer disso. Então não é tratar a arritmia, eu tratei a arritmia, mas esqueci de ver o infarto. Flutter
tem essa história das deflexões atriais negativas nas paredes inferiores. Esse é o flutter típico. Quando tudo tem alguma coisa atípica, esse é o típico, vocês viram aqui. Tem o típico reverso, ou atípico, onde existe as P positivas D2 e D3 AVF. Então, pode ter flutter dessa maneira? Sim, pode. O que os estudantes aprendem? Que o flutter é P negativa, D2 e D3 AVF, mas eu tenho um atípico. Então, temos que entender que isso aqui pode ser um flutter, e era um flutter. Mais um motivo de se discutir alguma coisa. Reversão da crise. Estabilidade, instável, você cardioverte. Instabilidade, cardioversão. Sempre aproveita para pensar nessa palavra. Como está o meu paciente? Meu paciente está instável, muda tudo. Só que se você for fazer uma adenosina no paciente que está instável, o tempo que gasta-se para fazer um choque, você pode fazer uma adenosina. Mas entenda bem que o seu paciente tem que saber se está instável ou estável. E sempre checar o eletro depois de ter revertido o ritmo. Daí a pouco você tem o aparecimento de uma corrente de lesão. Anticoagulação, você tem que fazer anticoagulação no flutter, você tem que fazer anticoagulação no fibrilação atrial, é motivo para a gente discutir um pouquinho mais. As diretrizes mostram que você pode ter associação com fibrilação atrial, então você às vezes tem que até proceder à anticoagulação, dependendo dos 48 cruciais horas do início dos sintomas. Trouxe vários tipos de avaliações, avaliação e colocação de evidências, isso tem mudado. Em 2002, você tinha a classe para fazer se você tem uma alteração estrutural ou não estrutural, para fazer a reversão. O que vai fazer você fazer a reversão? Vai fazer a reversão quando você vê o seu paciente por inteiro. Fibrilação atrial. Vocês já viram tantos casos, tantas aulas de fibrilação atrial, que fica naquela mesma condição. Uma doença extremamente incidente, quem vai ter mais fibrilação atrial? O octogenário. Quem vai ter mais problema de uma insuficiência cardíaca aguda por uma fibrilação atrial aguda? O idoso. Então vocês têm que tratar esse paciente por inteiro. Às vezes, tratar esse paciente subitamente, agudamente, você ganha muito na enfermaria, ganha muito no tempo de internação, porque você degenera esse coração, você degenera essa situação. Você trata uma fibrilação atrial agudamente, evita o edema agudo de pulmão, evita um baixo débito. Então é muito importante entender que a fibrilação atrial hoje, ela toma uma monta muito importante, e eu coloquei aqui essas 48 horas para entender que você não deve dar amiodarona ou fazer uma cardioversão de um paciente sem saber. Recentemente eu tive um paciente aqui que foi dado o medicamento, o paciente foi um AVC ontem no choque. Compreende? Foi transitório? Foi. Mas por quê? Porque reverteu. Ah, mas ela acha que tem isso há séculos. Eu tenho paciente com 30 anos em FA que reverteu. Quem fala o contrário? Não dá. Cada cabeça uma sentença, cada coração um batimento. Em relação à cardioversão, aquela velha história. Eu cardioverto quando um paciente? No agudo, na instabilidade. Se eu tenho condição de não fazer a cardioversão elétrica, posso fazer a cardioversão química, que se usa. Tem ventrículo adequado, ventrículo, você pode usar uma propafenona até. Você tem um ventrículo instável, não conhece o paciente, vai dar uma propafenona num paciente que tem um ventrículo que você não conhece? Não dê. É o bom senso. Então, você vai lá e faz propafenona. Chega o doutor Silas, por que você fez propafenona? Ah, tem FA aguda. Sim, mas quanto é a fração de ejeção? 20. O doutor Silas fica doente. O doutor Samir fica doente e meio. Então tem que ter bom senso na hora de ter a decisão. Tá? Aqui está a fibrilação atrial, era responsável por 20% de todos os AVCs. Todos os AVCs que acontecem, 20% é fibrilação. E muitos pela reversão da fibrilação. Por quê? Porque você tem trombo. O coração começa a bater normal e você tem eliminação de trombos. E ele acerta a cerebral média, impressionante. Vai sempre para a Olimpíada. Então, uma pontaria incrível. A reversão é isso que eu falei para vocês. Ó. Desculpe. Você tem ventrículo normal, amiodarona ou propafenona. Ventrículo anormal, amiodarona. Mas tem que fazer essa pergunta. Tem que perguntar para o familiar, tem que perguntar para o paciente. Ele sabe responder sobre isso. Vou dar uma pincelada em taquicardia subventriculares, porque falar isso em 17 minutos é enumerar todos os títulos do Corinthians aqui em meia hora, eu não consigo. Taquicardia subventricular
você tem que avaliar esses dados. Gostaria que o Dr. Silas explicasse isso depois, porque parece uma coisa tão complexa e é um negócio tão elementar que um dado didático para o diagnóstico da taquicardias com QR estreito é a observação da onda P e a relação com o complexo QRS. Prestem bem atenção nisso. Ó. Quando o espaço PR é maior do que RP, geralmente estamos de uma taquicardia de reentrada nodal. Então, um exemplozinho depois, que tem tudo quanto é livro. Quando é o contrário, você tem uma taquicardia atrioventricular. Então, você está vendo aqui, ó, tá? Quando você tem, taquicardia atrial, desculpe, você tem essa distância aqui, o PR maior do que o RP, isso aqui, só calcular isso aqui. Você então está diante dessas duas situações. Quando é o contrário, você está diante dessa situação. Então, você pode dizer, olha, ritmologista, eu já vi o eletro, está nessa condição. Você melhorou o seu diagnóstico, você cresceu na sua observação. Então, você já está dando um plus a mais para quem está chegando. Perfeito, a doutora Cecília chega lá, nossa, perfeito, legal, alguém acertou isso aqui e vai acertando outros. Agora, se isso aqui ficar naquela situação de penumbra, ninguém vai ver nada. Eu vi um eletro aqui, tiro o eletro. Não é assim, dá para fazer muito bem feito. E aqui tem as taquicardias com QR estreito, também avaliar isso que o Dr. Silas vai falar, que ele gosta de encontrar, que é o R' em V1, falando como uma situação muito particular das taquicardias de reentrada nodal. Então isso tem todo quanto é livro texto, mas o que precisa ser feito é fazer esses diagnósticos e criar uma bolsa de avaliação lá no pronto-socorro. Olha, isso aqui é isso por causa disso, um plantonista passando para o outro, um chefe passando para o outro, os indivíduos começam a enxergar hoje. Hoje eu mostrei no vetocardiograma o atraso final de condução. O residente ficou estarrecido, mas é tão simples para quem conhece e é tão complicado para quem nunca viu. O importante é que esse que viu vai transmitir para os outros. Então, a reversão das crises é aquela velha história. Tem instabilidade, você pode fazer a cardioversão elétrica. Não esquecer das manobras vagais. Praticamente você não vê mais ninguém fazer manobra vagal em pronto-socorro. Você pode usar tudo isso aqui, tá? Para fazer a reversão. O Dr. Silas vai comentar bastante isso. Quando a taquicardia por reentrada nodal, mecanismo reentrante, ativado pela presença de duas vias de condução. Aí você passa para o próximo slide, eles ficam contentes. Que beleza, tá? Então você está vendo o quê? Você está vendo, para nós, as conduções anterógradas, você vai ter o quê? O PR aumentado, tá? Então é importante isso, tá? Você vai avaliar com o seu jeitinho de analisar e enxergar essas coisas aqui, que são complexas, mas não são complexas assim. A gente vê isso desde que a gente se formou, e isso aqui é importante. O problema é que não há uma tradução para os mais novos. Então, você fica perdido no tempo e no espaço. Você vê um negócio desse, será que é uma cebola isso aqui? O que é isso aqui? É nada, é simples. É como vai ser o final do eletro. E você vai se ajudar muito nessa observação. Então, um banco de arritmias, com a associação e com a supervisão dos eletrofisiologistas, dos ritmologistas da casa, resolve a vida de todo mundo. Você cria isso, o Samir cria um negócio desse tipo lá, todo mundo aprende e fica feliz, o plantão fica mais adequado, é igual? Pode ser. Tratamento, eu coloquei aqui das vias rápidas, o que você tem que ser feito, compreende? Você vê que as doses que nós utilizamos de amiodarona, tem gente que usa uma dose dessa, assusta, a dose do Brown, de 800 a 1.600 miligramas, tá? Então a gente, às vezes, é um pouquinho precavido para dar o medicamento e não precisa ser tão pouco precavido assim, eles preconizam coisas muito aumentadas, né? Verapamil também é utilizado, então isso é muito importante aqui em minutos, tá? Então é importante vocês entenderem que essa formulação tem que estar prescrita ali, tá? É importante isso aqui, o tipo de orientação no tratamento, o tipo de orientação no flutter, na taquicardia supra, enfim, são medicamentos dados, adenosina, são medicamentos dados beta-bloqueador, medicamento dado amiodarona, propafenona, isso aí tudo faz uma avaliação adequada. O que vocês têm que avaliar dentro do pronto-socorro? Tem suspeita de Wolff-Parkinson-White? Pode. Não use verapamil, diltiazem, digitálicos e beta-bloqueadores até falar com uma pessoa graduada. Por quê? Porque você pode complicar muito a vida de quem está só tendo uma arritmia e complicar a vida do indivíduo porque você está destruindo
inibindo no AV e deixando livre, você está tirando a polícia e deixando os bandidos soltos, ou seja, você está deixando a via acessória completamente livre para fazer o que bem entende. Então, esses pequenos detalhes que tem que ser explicado. Por que eu não posso dar esses medicamentos no indivíduo que está com um ataque supra por causa de um Wolff-Parkinson-White? Porque você está inibindo uma coisa que ainda freia. O que faz o nó AV? Freia. O que você deixa de fazer quando você dá um medicamento desse? De frear. O que acontece com a via? Aumenta. Aí o cara faz uma taquicardia ventricular, é a aula do Dr. Góes, mas até aí já entubamos o cara, demos choque, ficou uma panaceia por causa de uma conduta inapropriada. Esse algoritmo aqui, que está num livro muito bacana, que vale a pena dar uma olhada, ele já mostra tudo direitinho, como que você faz. Aqui está aquela história do RP-PR, mostrando se você tem como faz um diagnóstico das taquicardias por reentrada, taquiarritmias por átrio ventricular. Enfim, é um algoritmo que você pode simplesmente olhar isso aqui, comparar com o teu banco de eletro e você ter o diagnóstico completamente resolvido. Fiz um resuminho aqui para a gente incentivar um pouco. O paciente no pronto-socorro com taquicardia, com pulso, deve estar monitorizado, pressão arterial aferida, oximetria e na sala de emergência. Não vai deixar o cara sentado na poltrona, não vai deixar de pegar um acesso, você não sabe o que vai acontecer com esse paciente. O acesso venoso é importante, a interação com a enfermagem tem que ser perfeita, profícua, proativa. Material para emergência, você não sabe o que vai acontecer com esse paciente. E fez, complicou a sistolia, cadê o material de emergência? Está na outra sala, estão assistindo o jogo do Atlético. Não pode, tem que ser na hora, na mão. A cardioversão elétrica tem contraindicações relativas, por exemplo, intoxicação digitálica. Vocês viram recentemente um paciente que, infelizmente, chegou com uma dose monstro de digital, porque confundiu, tomou de 8 em 8. Imagina esse cara com uma cardioversão elétrica. Pergunte para os ritmologistas o que acontece às vezes, compreende? Então é muito importante. Sinais de angina, é muito importante você saber que você tem que dar um choque nesse cara. Taquicardia com angina, meu amigo, você tem que chocar esse paciente. Você tem que deixar ele estável e não instável. Se a taquicardia for estável, regular, que é largo, monomórfica, adenosina. Todo mundo gosta de usar adenosina, dá um efeito desgraçado no paciente lá, mas tira da arritmia. A taquicardia supraventricular paroxística, se a adenosina, se não reverter, diltiazem, verapamil, são alternativas. Fibrilação atrial aguda, instável, cardioverte ou amiodarona. Sempre pergunta, quanto tempo o senhor está com fibrilação atrial? Muitas vezes, meus queridos, vem o paciente no pronto-socorro e fala, doutor, começou há 10 minutos a minha fibrilação, estou com a pressão baixa. Aí você choca, o parente fala, mas está indo isso toda semana, ele está tendo isso há 10 dias, que está todo dia. Dura 15 minutos. Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer um AVC no paciente. Então, é muito importante essa história das 48 horas. Taquicardia estável com irregular, monomórfica, que eu falei, adenosina, estreita, você avalia e não esquecer do sistema pill pocket com a propafenona, que às vezes facilita muito a vida do paciente. Essa foi a bibliografia que eu avaliei, eu acho que os livros são livros-textos. Eu acho que o mais importante dessa reunião não é eu ficar falando alguns slides, é o que vem na reunião para a gente aprender o que não fazer e como direcionar. Mas entenda bem, paciente com taquiarritmia não fica com taquiarritmia porque ele levou um susto. Ele tem que ter alteração estrutural ou ele pode ter uma alteração aguda que está levando a isso. Então, um ataque à arritmia pode ser a tradução de uma embolia pulmonar, pode ser um pneumotórax, pode ser um infarto agudo do miocárdio, pode ser uma hipopotassemia, pode ser excesso dessas porcarias que se usa fim de semana aí para esses tônicos aí que a meninada usa e frequentemente acontece. Enfim, as pessoas têm uma predisposição e têm um gatilho em relação a isso. Eu acho que não vou me alongar mais, que eu tinha 17 minutos. A minha coordenadora mandou mostrar isso, achou que é bonitinho. Eu acho que cada fiozinho desse é uma atitude mal dada por uma condição não adequada da avaliação do paciente.
O mais importante aqui vai ser a nossa discussão. Obrigado. José Marcos de Góes, sou cardiologista do Hospital Beneficência Portuguesa e falei sobre taquiarritmias ventriculares. Boa noite a todos, queria agradecer ao professor Samir Haslan, a doutora Silvia, ao doutor Carlos, a presença do grande amigo Múcio e do doutor Silas, a Cecília, enfim, todo o pessoal aí do hospital. Muito obrigado. Uma boa noite e já vamos começar com taquicardia, que é para agitar um pouco o final da noite da gente. A taquiarritmia ventricular, infelizmente, é uma das maiores causas de mortalidade. Tanto nos Estados Unidos, chega a quase 400 mil óbitos por ano. Então é um problema de saúde pública. Aqui no Brasil, é em torno de 200 mil, 250 mil, que é muito alto. A maioria dessas mortes súbitas vem por taquicardia ventricular. Tem um pequeno grupo que vem de outras arritmias que nós vamos comentar também. Mas a grande massa é de taquicardia ventricular e a causa principal é a insuficiência coronariana. Então, no hospital, aqueles que chegam, sobreviventes que chegam, que muitas vezes falta no lugar que ele é atendido o BLS, que é uma coisa simples de manter pulso para manter perfusão cerebral, e a hora que chegar no pronto-socorro, aí instituiu a CLS e procurar, como nós vamos ver a seguir. Com relação às cardiopatias coronarianas, cerca de 80%, como a gente já falou, pode ser tanto aguda como a crônica. Tanto aguda como a crônica. E aguda é o infarto agudo, a síndrome coronariana aguda, que pode desenvolver uma taquicardia ventricular. E a crônica é aqueles pacientes que têm uma fibrose, que foi um infarto no passado e que às vezes a gente pega pela ressonância magnética e pode ser um foco de taquicardia ventricular. Ou um aneurisma de ventrículo, que também pode ser um foco de aneurisma de taquicardia ventricular. As outras cardiopatias seria a cardiopatia dilatada por hipertensão arterial ou congênita, as hipertróficas, que também são as hipertrofias dos atletas, ou da hipertensão, ou as miocardiopatias hipertróficas assimétricas, que são responsáveis pela morte súbita também. As valvopatias, principalmente a estenose aórtica, menos comum pós-cirurgia cardíaca, miocardiopatias. Os antiarrítmicos de forma inadequada, eles podem fazer um efeito pró-arrítmico. Então, uma arritmia benigna, às vezes uma extrasístole ventricular monomórfica, sem antecedente nenhum, o paciente não tem risco nenhum, é uma condição própria dele. E no passado se tinha muito essa mania de limpar o holter do paciente com droga, e esse muitas vezes levava a arritmias complexas. O torsade points, ou como os franceses gostam de pôr, o QT longo, síndrome de Brugada, que nós vamos comentar mais para frente, alterações eletrofisiológicas, como o Dr. Fernando falou. No pronto-socorro é importante ver se não está com hipocalemia, cálcio, magnésio, lactato, tudo isso daí contribui muito para manter um turnover e manter a taquiarritmia. E o mais preocupante de todos são aqueles pacientes sem cardiopatias, em que você estruturalmente ele é normal, isso já vai desde as criancinhas, bebês que têm morte súbita, até pessoas de mais idade. Esse é um grande desafio para o presente e para o futuro, com relação a detectar aqueles pacientes que têm uma tendência à morte súbita por taquicardia ventricular. No exame clínico lá do pronto-socorro, se o paciente está sem pulso e está com taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, é cardioversão imediata. E sempre que possível já deixar um desfibrilador e marca-passo externo, enquanto providencia um endovenoso. Desconforto torácico, sempre suspeitar, deixar a hemodinâmica de sobreaviso. O paciente com síncope,
já é um sinal muito importante de baixo débito. E hipotensos ou normotensos, ficar de olho, porque eles podem mudar de uma hora para outra. E sintomas repentinos. Os assintomáticos, normalmente a tendência é você usar drogas que ajudem a melhorar, e depois, se não melhorar, entrar com cardioversão. O diagnóstico diferencial das taquicardias de QRS largo, diferente do Dr. Fernando, que são QRS estreito, a não ser quando tem aberrância de condução, normalmente, se ele estiver regular, fazer manobra vagal, dar cuidado com os idosos que têm placas nas carótidas. Então, o ideal é usar o adenosina ou adenocard, como ele já citou, 6 miligramas, repetir mais uma vez, mais 6 miligramas. Muitas vezes reverte. Se a relação for AV 1:1 e não é conhecido ou já é conhecido, então a avaliação morfológica do complexo QRS que nós vamos ver mais para frente. Se não é conhecida a frequência ventricular maior que a atrial, a taquicardia é ventricular e por isso cardioversão. O diagnóstico diferencial das taquicardias com QRS largo é a avaliação morfológica. Então, o paciente com bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo típico de uma taquicardia supraventricular. Aqueles que já têm um CDI, muitas vezes é uma taquicardia supra, e você reverte como se fosse uma taquicardia supraventricular. Quando eles têm concordância do QRS, isso daí, a frequência atrial, é uma taquicardia ventricular. A abordagem do evento agudo com QRS largo, se é uma taquicardia com QRS largo, taquicardia pré-excitada, como o Fernando falou, que são aqueles pacientes com Wolff-Parkinson-White, taquicardia pré-excitada, a gente pode usar a procainamida, a flecainamida não teve bom resultado nos Estados Unidos, a propafenona nós não temos injetável aqui no Brasil, e quando é insucesso, como a maioria dos casos, a cardioversão elétrica. A mildarona é uma das drogas preferência. Taquicardia ventricular ou desconhecida, a gente pode usar a mildarona, principalmente naqueles pacientes de baixa fração de ejeção ventricular. O sotalol não tem aqui no nosso país, a lidocaína é fraca e a procainamida também não tem bons resultados. E geralmente vai para a cardioversão elétrica. Com relação às taquiarritmias, taquicardias ventriculares, a avaliação hemodinâmica, paciente hipotenso, não consciente ou confuso, cardioversão elétrica. Ao mesmo tempo, preparar um desfibrilador externo e que serve como marca-passo, enquanto providencia um endovenoso. Como a maioria é de pacientes coronarianos, deixar a hemodinâmica, como a gente já falou, de sobreaviso. E muitas vezes esses pacientes vão para a hemodinâmica e têm uma obstrução grave, e se for jovem, eles costumam ter obstruções proximais. Diferente dos idosos, diabéticos, que são obstruções distais, múltiplas. Manter esse paciente tranquilo, quando ele estiver consciente. As medidas farmacológicas que é preconizada pelo ACLS, se não forem instituídas, já começar a instituir na entrada do paciente. E cardioversão elétrica naqueles casos que instabilizarem. Essa aí é a estimulação transtorácica, que é muito importante colocar já para o paciente, enquanto ele não tem um catéter transvenoso, que ele pode ser colocado na hemodinâmica sobre escopia, e com isso ele fica mais protegido, porque ele pode ter recidiva dessa arritmia ou entrar em bradicardia, né? A taquicardia no ventrículo ventricular, no infarto do miocárdio, ela pode ser sustentada, monomórfica. Essa daí é uma
que tem instabilidade hemodinâmica, cardioversão elétrica. Em geral, você já pode começar com 100 joules ou 360 joules, dependendo da gravidade do caso. A sustentada, monomórfica, que tem uma forma só, sem instabilidade, você pode começar com a amiodarona e ficar com o material pronto para, eventualmente, se precisar, cardioverter. Nunca deixar de colocar o marca-passo externo enquanto providencia. Esses pacientes sempre têm que olhar com são pacientes de alto risco. Sustentadas monomórficas com cardioversão imediata, você pode usar o 200 joules bifásico ou 360 joules monofásico, que é o preferido. Geralmente tem melhor efeito. Manter o desfibrilador externo, se não entrou com ACLS, começar com ACLS. Corrigir o potássio, procurar manter acima de 4, magnésio acima de 2, providenciar o marca-passo transvenoso, eventualmente, de acordo com o quadro clínico, encaminhar o laboratório de hemodinâmica e ali passar o marca-passo. A sustentada com poli e bradicardia QTC aumentado, que pode evoluir o torsade points, o marca-passo com desfibrilador. Aqui com relação às drogas que a gente pode usar. Procainamida, a gente tem um efeito que não é o ideal. A amiodarona é a mais comum que a gente tem usado. A lidocaína também não tem um efeito eficaz. O sotalol endovenoso a gente não tem no nosso país. A propafenona também não. Aí depois, com relação ao futuro desses pacientes, a gente pode conversar com a equipe de ritmologia com relação à ablação do foco de arritmia desses pacientes. Mas na emergência mesmo, a gente tem que manter ele vivo e com as condições cerebrais íntegras. Esse é o mais importante. Então, manter pulso, não deixar esses pacientes em hipóxia. São pacientes que têm que ir para a unidade de terapia intensiva. Aqueles que já têm baixo débito, muitas vezes levar para o laboratório de hemodinâmica, afastar, ver função renal, que pode piorar a função renal. E, eventualmente, se for uma síndrome coronariana sem supra de ST, pode fazer o exame com mais calma, sem agitação. Isso aqui são exemplos de taquicardia ventricular, em que a gente vê a diferença da taquicardia supraventricular. São complexos alargados. Normalmente, quando ele nasce no ventrículo esquerdo, ele tem morfologia de ventrículo direito, então o R é positivo. Quando nasce no ventrículo direito, é a morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Isso aqui é uma taquicardia supraventricular, sem aberrância de condução, que é bem fácil de diagnosticar. Essa aqui é uma taquicardia ventricular rápida, normalmente não dá tempo de enchimento ventricular, e o paciente começa a ter tem síncope, ele chega em condição sem pulso, então é um paciente muito grave. Essa geralmente é uma taquicardia ventricular lenta, entre aspas, mas o paciente está tolerando bem. Muitas vezes ele chega no consultório desse jeito. E esse é um paciente que tem que ser internado, revertido a chamar o ritmologista para a gente ver qual a melhor situação para esse paciente. Porque esses pacientes eles podem repetir futuramente, ser liberado do hospital e ele vem a ter esse quadro novamente e tem uma morte súbita em casa. A fibrilação atrial com pré-excitação ventricular, a gente pode ver a onda que é do Wolff-Parkinson-White presente. Então, esses são pacientes que têm, além da condução anômala, eles têm uma fibrilação atrial.
Esse aqui é o QT longo congênito, que pode dar em bebês, principalmente acima de 500 milissegundos. Uma das causas de morte súbita em crianças, mesmo em adolescentes e jovens, né? Esse é um grande problema, apesar de ser a incidência pequena, quando acontece é uma tragédia para a família, né, e para o médico que acompanha, aqui a gente tem alguns tipos que eles estão tentando, isso já é antigo, já desde 95, e o Silas depois pode comentar, com relação com relação ao tipo de cromossomo. Então aqui a gente tem a onda T com início precoce, aqui uma onda T com início mais tardio e de baixa amplitude, e aqui uma onda T com um início bem tardio. Esse aqui está muito apagado, mas tem esse melhor. Esse aqui é a síndrome de Brugada. O Joey Brugada e Pedro Brugada, eles descreveram isso aqui em 92. E é uma taquicardia ventricular que depois o eletro dele é assim. Se a gente olhar rapidamente, é um eletro normal. Mas se a gente se atentar para cá, a gente vai ver que V1, V2 e V3, quando ele sai da arritmia, ele tem um supra, uma elevação do ST. Isso é uma característica da síndrome de Brugada. Ele tem um bloqueio de ramo direito, né? CVR, S, R', né? E com um supra de ST de V1 a V3. O interessante da síndrome de Brugada é que a pessoa tem a taquicardia ventricular, tem a síncope, aí passa no médico e faz o eletro, ou vai no pronto-socorro, você está com o eletro normal, enzima normal, alta. E normalmente ele vai ter de novo esse processo. Então, atentar pelo eletrocardiograma simples, é um exame bem... as arritmias ventriculares em atletas, isso aqui também é outro problema que cada vez se torna mais frequente, porque os atletas são submetidos a um estresse muito forte, e cabe ao cardiologista, junto com o eletrofisiologista, bloquear ou não esse cidadão. Então, se ele não tiver alterações estruturais, vamos ver condução anômala, Wolff-Parkinson-White, que pode ser corrigida por radiofrequência, o QT longo, a síndrome de Brugada. Agora, se ele tiver alteração ventricular, como cardiomiopatia hipertrófica, com hipertrofia do septo, com uma estenose subaórtica, em geral eles têm que ser afastados de competição. Senão vamos ter a mesma tragédia daquele atleta do São Caetano, que parou no campo e não sai com nenhuma... Com relação a drogas, aqui tem o estudo EMIAT, CAMIAT, um é o europeu, o outro é o canadense, com relação a coronarianos, né? Essa coluna de cá é o que juntou a mildarona com beta-bloqueador. Em vermelho, a gente vê o que teve menor morte por arritmia. Então, o grupo tratado só com placebo e amildarona, e o grupo que recebeu as duas drogas. Foi o melhor grupo e que teve melhor sobrevida. Então, parece ser uma droga de eleição. Com relação ao pós-infarto, todos sabemos que, sempre que possível, beta-bloqueador, inibidor de ECA, aspirina, estatina, que está faltando aqui, que é o hipolipemiante, né? Infarto do miocárdio com disfunção de ventrículo esquerdo, além daquilo, associar espironolactona, 25 miligramas por dia, é uma droga que dá uma melhor sobrevida para esses pacientes. A taquicardia ventricular sustentada, a mildarona, e discutir com um eletrofisiologista se vale a pena colocar um CDI. Nós ainda dependemos muito da condição econômica do nosso país. Nos Estados Unidos não se discute muito isso, e o Silas vem brigando, todo o Congresso Paulista brasileiro, de se facilitar a vinda. Quer dizer, a gente tem coquetel para idético, mas não tem CDI para a população, e que mata muita gente, e gente em idade produtiva. Então, é uma briga que ele
tem travado e eu tenho presenciado estudos randomizados prospectivos mostrando como é importante o desfibrilador, né? Nos Estados Unidos não se discute mais, é malpraxe você deixar uma pessoa sem desfibrilador. Então tem esse MEDT, o MUST, mostrando em roxo os pacientes com desfibrilador e os outros tratados com droga. Então a mortalidade é praticamente o dobro. Então não se tem dúvida que o desfibrilador... Aqui mostra um paciente que tem um marca-passo com desfibrilador implantável. Aqui ele começou com uma taquicardia, letra A. Depois aqui a gente vê a espícula do desfibrilador entrando, que é a letra B. Ele não conseguiu, ele fez um overdrive tentando superar a frequência. Infelizmente ele aumentou a taquicardia ventricular, aí ele pegou e aqui deu um choque no paciente. O paciente voltou ao ritmo normal. Então esse tipo de equipamento salvou a vida desse indivíduo. Quer dizer, se ele tivesse sem, ele teria falecido, né? E aqui é outro tipo de arritmia, em que nós temos aqui em V, essa onda menorzinha, é uma displasia ritmogênica do ventrículo direito. Esses casos são muito bem diagnosticados com tomografia do coração. Então, tem áreas de fibrose, né? E esses pacientes vêm a desenvolver taquicardia ventricular com bloqueio de ramo esquerdo, né? E no eletro de repouso, quando eles saem, vocês veem que em V1 eles têm um distúrbio de condução de ramo direito, um bloqueio de ramo direito, né? Aqui dá para ver bem em V1, em V2. Aqui um outro exemplo de taquicardia idiopática, de via de saída do ventrículo direito. Você vê que sai do ventrículo direito morfologia de ramo esquerdo. Taquicardia ventricular septal, menos frequente, né, com morfologia de ramo direito. A gente vê praticamente onda positiva em V1 e V2. A taquicardia monomórfica repetitiva, frequência de 160, e aquelas com 260 de batimentos, e morfologia de onda P com marca-passo instável. Aqui a gente vê uma taquicardia ventricular com 160, aqui uma captura da onda P e volta a ter o ritmo normal sinusal. Aqui já uma taquicardia com frequência bem mais alta e sai num modo de onda P instável ainda, né? Marca-passo mutável. Esse aqui é outro paciente com ritmo idioventricular acelerado. Ele passa a ter frequência alta e depois é capturado na onda F e retoma a onda, o ritmo sinusal. Esse é uma situação que é o chamado torsade point, ou de Poin, variamento do acoplamento, né? Esse paciente ele entra na arritmia e sai. Quando os QT são normais, ele pode ter fibrilação ventricular, indicação formal de marca-passo. Esse caso foi cedido pelo Dr. Silas, um mocinho que ele estava na bilheteria do metrô. Ele apresentou na SOCESP em 2012. Ele estava comprando o bilhete e desmontou, com 25 anos, e atrás dele tinha um residente da Paulista, de cardiologia. Ele pegou o desfibrilador que tinha lá no metrô, pôs lá, cardioverteu. Acabou parando na mão do Silas, ele colocou o desfibrilador, e no congresso ele perguntou, teria alguém aqui que tinha coragem de tirar o desfibrilador do menino? Não, ninguém respondeu, né, Silas? E esse aí é que eu tinha para terminar. E acho que agora para a mesa, porque o assunto é muito extenso aqui, eu tentei resumir um pouquinho. Obrigado.
Obviamente, eu gostaria também de parabenizar os palestrantes, dois amigos e irmãos de longa data, Fernando e o Góes, que fizeram excelentes apresentações e que esgotaram os temas. A gente vai procurar, na realidade, tecer alguns comentários e fazer algumas observações dentro partindo de um especialista em arritmias cardíacas, que não é a praia, como eu falei, atender o paciente na emergência. Nós normalmente já pegamos esse paciente para dar andamento ao seu tratamento. Os comentários, primeiro em relação ao atendimento de urgência do paciente que chega em taquicardia. Alguns aspectos para o especialista são fundamentais. O primeiro deles é o seguinte: como foi colocado tanto pelo Fernando quanto pelo Góes, a primeira coisa que o socorrista tem que ver é o estado em que está o paciente. Se o paciente está instável hemodinamicamente, com algum problema, obviamente que tem que reverter imediatamente aquela arritmia, e a maneira como se reverte imediatamente é com cardioversão. Você pode perder muito tempo, porque o paciente está instável. Mas, se o paciente não está instável, uma das coisas importantes para dar sequência ao tratamento desse paciente e para o diagnóstico da sua taquicardia é fazer um eletrocardiograma de 12 derivações. Isso é uma coisa das mais importantes. É um negócio muito simples, mas é das mais importantes, porque a partir de um eletrocardiograma de 12 derivações, nós podemos chegar a um diagnóstico. Nós podemos diagnosticar o problema e já orientar o tratamento desse paciente. Quer a taquicardia seja de QRS largo, quer a taquicardia seja de QRS estreito. Então, é fundamental, e normalmente se esquecem disso daí. É difícil a gente pegar o eletrocardiograma que o paciente fez no pronto-socorro. Por quê? Porque talvez na ansiedade de se resolver o problema, se esquece de fazer o eletrocardiograma, de chamar o eletro, etc. Mas isso seria muito importante para nós, para dar sequência. O segundo aspecto, obviamente, que foi colocado também para os dois, que, como eu falei, já esgotaram, você vai ver algumas comorbidades, quer dizer, o que possa estar justificando aquela taquicardia. E, obviamente, tem que ser tratados. É bom que fique também bem claro um aspecto: dificilmente um paciente que vai a um pronto-socorro com queixa de palpitação, de disparo no coração, ele não tem nada. Isso aí é muito raro de acontecer. Pode ser em pacientes psiquiátricos, mas é muito raro. Então o paciente tem taquicardia. E em relação à taquicardia de QRS estreito, existem várias etiologias, o Fernando traçou até algumas maneiras de se diagnosticar, que para falar eu iria me estender bastante, mas o que é importante é que o socorrista, após atender esse paciente e resolver o problema do atendimento de emergência desse paciente, ele tem que ter a consciência de que não se acaba aí o problema. Nós temos que dar sequência no tratamento para esse indivíduo não voltar a ter essa taquicardia. E nesse sentido, ele tem que esclarecer que a taquicardia desse paciente, principalmente as supraventriculares, podem ter cura. Cura é uma palavra que se fala muito pouco em medicina. Fora aspectos de infecciosos, problemas infecciosos, se fala muito pouco em medicina. Quando se faz angioplastia, se bota mamária, isso não está se curando ninguém. Entretanto, se o indivíduo tem uma reentrada nodal e nós vamos lá e eliminamos uma das duas vias que está fazendo a reentrada e gerando a taquicardia, esse paciente fica curado. Ele não precisa mais tomar remédio e o coração dele fica normal. Isso é uma coisa que tem que procurar ser transmitida ao indivíduo para ele procurar o seu tratamento e, eventualmente, obter a cura. Na grande parte dos pacientes de taquicardias supraventriculares, esse aspecto é absolutamente verdadeiro.
Nós podemos curar reentrada nodal, reentrada veia, até taquicardias atriais, com os recursos que nós temos hoje de mapeamento eletroanatômico, com catéteres deflectíveis, com sensores de temperatura, de contato, etc. Isso facilitou demais os procedimentos de ablação por catéter, que nós iniciamos na década de 80 com fulguração nesse hospital, e que naquela época já funcionava e hoje funciona de uma maneira muito mais efetiva. Isso em relação às supraventriculares. Em relação às ventriculares, na realidade, em eletrofisiologia, inicialmente pelo eletrocardiograma, a gente não classifica taquicardia ventricular ou taquicardia supraventricular. Classifica taquicardia de QRS largo e taquicardia de QRS estreito. E depois a gente diagnostica isso daí. Mas as taquicardias ventriculares, a maioria das taquicardias ventriculares, principalmente quando são consequentes a patologias cardíacas, como a insuficiência coronariana, que o Góes colocou como a mais frequente, realmente mais frequente, a maioria dessas patologias, quando associadas à taquicardia ventricular, isso denota uma gravidade grande e risco de morte súbita para esse paciente. E risco de morte súbita que não é revertido com absolutamente nada. Nenhuma medicação se mostrou eficaz para reverter a morte súbita de pacientes portadores de arritmias ventriculares. Só um procedimento se mostrou eficaz. É o cardioversor desfibrilador implantável. E isso tem que ser transmitido ao paciente também. O senhor tem um problema sério, precisa procurar o seu cardiologista e eventualmente ser encaminhado para um especialista, porque esse problema pode ser minimizado, revertido com um aparelho. As taquicardias ventriculares, elas respondem também à ablação por catéter, só que na maioria das vezes elas estão associadas a patologias em evolução, como é a insuficiência coronariana, como é a doença de Chagas, que a gente não pode dizer que o paciente fica curado, porque ele vai evoluir e eventualmente voltar a apresentar patologias. Então esse paciente ele tem primeiro que ser protegido da morte súbita, porque hoje em dia uma taquicardia ventricular com instabilidade hemodinâmica já é considerado, se a gente implanta um desfibrilador, prevenção secundária de morte súbita, porque aquela arritmia é potencialmente maligna, então já é considerado prevenção secundária de morte súbita. E nós temos que procurar prevenir a morte súbita. A morte súbita, ela corresponde a 20% das mortes naturais, 50% das mortes de origem cardíaca. Ou seja, se um paciente é um cardiopata e se ele morrer do coração, as possibilidades de ele morrer subitamente é 50%. Então, nós temos condições de minimizar, principalmente nos pacientes que têm maior risco, minimizar isso daí. O grande problema foi o que foi colocado pelo Góes. O problema econômico. Vai falar, não, mas o Brasil é um país pobre. Pobre? Nós somos pobres. Nós somos a sétima, até outro dia, a sétima economia do mundo. Nós somos um país, como dizia o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um país injusto. A gente não usa os recursos para a população. Agora, enquanto a Labogin fica lavando 30 bilhões de reais em falcatrua, óbvio que não vai ter dinheiro para a saúde. E os desfibriladores, na realidade, que nós somos, quem trabalha com isso, não, mas eles são muito caros. Se você procurar ver o custo diário de um desfibrilador, ele é um pouco mais do que a estatina, por exemplo. O custo da estatina. É só um desfibrilador em termos de 6 anos. Se você colocar qual é o custo diário, é o custo que se gasta com estatina. Entretanto, eu não estou dizendo que não deve se investir em estatina. Eu acho que tem que se investir em estatina. Agora, o desfibrilador é a única maneira que nós podemos de minimizar e de reverter morte súbita desses pacientes. Então, em relação ao atendimento de emergência, eu acho que foi esgotado pelos dois palestrantes e o que a ritmologia pode oferecer é realmente a sequência disso daí, curando o paciente na maioria das taquicardias ventriculares e minimizando a morte súbita na maioria dos pacientes com taquicardias ventriculares. Alguns procedimentos, eu às vezes era chamado, e tenho saudade, estava conversando com muito sobre isso há pouco, na época que nós éramos chamados para fazer cardioversão
overdrive pela estimulação esofágica. Então, a gente colocava o eletrodo no esôfago, estimulava o átrio, cortava a flâmter, cortava a taquicardia supraventricular, e o Guti falou, às vezes nem precisava, porque só o estímulo vagal da passagem do eletrodo pelo esôfago cortava a taquicardia. Mas realmente era muito interessante na época. Pena que isso, com os protocolos e as ondas, foi eliminado porque é um eletrodo que tem que ser reesterilizado, isso foi praticamente abandonado. Mas era um recurso muito interessante e que principalmente nos colocava mais próximo do pronto-socorro. Hoje eu sinto falta, eu realmente sinto falta de estar um pouco mais no pronto-socorro, só vou quando ter algum paciente mais grave. A única condição é a passagem de marca-passo provisório de emergência, ou mesmo a passagem de marca-passo para poder evitar torsades de depois em pacientes com QT longo, mas com aquele dispositivo que o Góes colocou, as placas transtorácicas, isso ficou uma tranquilidade no atendimento de arritmia do paciente. Você bota aquelas placas, não tem correria. O paciente fez TV ou FV, aperta, choca. Se o paciente é bradicárdico, a gente liga a estimulação transtorácica e espera o especialista vir passar um eletrodo percutâneo por via. Então, as coisas ficaram bem mais fáceis e estão dispensando a necessidade de um especialista no pronto-socorro, o que eu lamento profundamente, porque eu gosto de ir ao pronto-socorro e gosto do ambiente do pronto-socorro, daquele ambiente que me é prazeroso. Muito obrigado pela atenção. Antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui com pessoas que eu respeito muito. Muito obrigado, professor Samir, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito por eles, assim como Góes. Góes foi meu professor, eu tinha 18 anos quando eu entrei na faculdade, Góes já tinha 55. Está aqui do lado de amigos. Então, eu vou trazer a visão, obviamente, da emergência, né? Só para que eu conheça um pouquinho mais, e agora vocês estão passando lá na reunião de clínica, né? Quem daqui é residente? Levanta a mão. Quem é residente de clínica? É reunião de clínica. Legal. Então, primeiro, alguém que você já passou no PS lá do Lincoln, não? Gostaram? Gostaram, né? Não foi ruim não, né? É tranquilo. A gente está lá ainda. Ah, tá lá, legal. Então, primeiro, a todos são muito bem-vindos lá. A casa está muito aberta para isso. Espero que todos aproveitem bastante. Do ponto de vista de pronto-socorro, duas coisas são importantes. Primeiro, se o paciente está instável ou estável. Segundo, se o QRS é estreito ou largo. Essas são as coisas que, quando o paciente chega com um quadro de arritmia, é a primeira coisa. O que eu vou dizer aqui foi muito bem abordado pelo Dr. Fernando e Dr. Góes, então eu não tenho nenhuma colocação a mais para fazer, mas do ponto de vista de quando você chega lá, o paciente está na sala de emergência monitorizado, protegido já, então o que a gente faz? Está instável, como foi falado aqui várias vezes, é cardioversão. Está estável. E está instável, QRS largo ou QRS estreito? Cardioversão. O paciente está estável, aí sim, vamos ver qual é o tipo de arritmia que ele tem. E geralmente, nesses casos, o paciente é tratado quimicamente. Dificilmente uma taquicardia de 150 batimentos, abaixo de 150 batimentos por minuto, vai levar à instabilidade do doente. Dificilmente. Geralmente são as taquicardias com uma frequência cardíaca maior que isso. Exceto se o paciente tem uma disfunção ventricular importante. Aí 150, e depende também da duração da arritmia. Porque uma arritmia com duração curta, com frequência de 150, não leva a baixo débito, mesmo no paciente miocardiopata. E aí, o que é importante a gente ver exatamente quais são, qual
opção nesses casos. A gente tem alguns dilemas no pronto-socorro. Tem alguns dilemas. Por exemplo, um paciente instável com QRS estreito e um RR irregular. É uma fibrilação atrial, o paciente está instável e isso é agudo ou é crônico? Se é agudo, nós temos todo o subsídio para fazer a cardioversão. Se isso é crônico e ele aumentou sua resposta ventricular por outra causa, nós vamos cardioverter uma fibrilação atrial crônica sem a certeza sem um doente estar anticoagulado, porque a gente sabe que metade dos pacientes com fibrilação atrial crônica não são anticoagulados, né? E muitos nem sabem que tem fibrilação atrial. De qualquer maneira, a história clínica pode ajudar, mas se você está em dúvida, e essa instabilidade, e você pode reduzir a frequência ventricular, se ele não está numa frequência muito alta, o que a gente faz às vezes é reduzir um pouquinho a resposta ventricular e tentar evitar a cardioversão, porque o risco de embolia é grande nesses casos. Então, esse é um dos dilemas. E vocês sabem que não adianta anticoagular o paciente por menos de 3 semanas. Em menos de 3 semanas o trombo não está organizado. O segundo dilema é: a arritmia que o paciente tem é primária ou secundária? Tem alguma causa da arritmia e por isso que ele está com esse distúrbio de ritmo? Esse é outro dilema, porque muitas vezes reverter essa arritmia não traz como consequência a melhora do status clínico do doente. Então, essa é outra dificuldade. Mais um dilema: se o QRS é largo e nós não temos certeza de que é ventricular ou supraventricular e o paciente está estável, uma opção é o uso de adenosina para tentar aumentar o intervalo RR e ver se nesse meio a gente identifica alguma atividade atrial. Se isso não for possível, a cardioversão está indicada, porque 80% das arritmias com QRS estreito são ventriculares, né? 80% das arritmias com QRS estreito são ventriculares. QRS largo, desculpe. Eu falei estreito desde o início? QRS largo. Mas 80% das arritmias com QRS largo são ventriculares. O que a gente não pode esquecer, também, que era uma outra coisa que eu queria pontuar, é que o tratamento da arritmia, o Silas nos falou, não termina ali. Ele tem que ser investigado, lógico, e tratado depois, mas o paciente que chega com arritmia, ele não pode ficar, depois da reversão da arritmia, sem um antiarrítmico. Então, faz parte do trabalho no pronto-socorro, tanto a reversão da arritmia, quanto a manutenção do ritmo sinusal ou ritmo de barra. Então, o paciente tem que tomar antiarrítmico. Eu reverti a fibrilação atrial alta. Às vezes, se for a primeira, sim, sem dúvida, mas um ataque cardíaco ventricular. Eu reverti o ataque cardíaco ventricular, pronto, vamos mandar para a enfermaria. Não, o paciente tem que ficar com antiarrítmico e quase todos os casos ficam com amiodarona. Então tem um tratamento de manutenção até que o paciente tenha a sua investigação posterior. E a última coisa que eu queria falar para vocês é sobre a regra do cunhado. Está claro para vocês o que é fibrilação atrial paroxística, persistente e permanente? Eu fazia uma confusão desgraçada com isso. Está claro isso para vocês? Vocês lembram bem disso? Para quem não lembra,
Até que eu pensei na regra do cunhado. Aí vocês não vão esquecer nunca mais o que é paroxística, persistente e permanente. Todo mundo tem um cunhado bêbado e desempregado. Ele vai para sua casa no domingo, de vez em quando, vai um domingo não sim, um domingo não, e vai embora sozinho. Esse é um cunhado paroxístico. Aí ele gostou do negócio e ele começa a ficar. E para você mandar embora, você tem que tomar alguma atitude. Ele não vai embora sozinho mais. Fica do domingo para segunda. Então, se ele não tomar uma atitude, ele não vai embora. Esse é o cunhado persistente. E o permanente é o que sua mulher te convenceu que vai morar com você e pronto. Porque a fibrilação paroxística, ela é isso, ela vem e vai, não necessariamente precisa de uma intervenção. A fibrilação atrial persistente, ela precisa de uma intervenção para ser interrompida, mas ela não necessariamente está lá o tempo todo. E a permanente está lá o tempo todo. Então, para quem tinha dificuldade de lembrar, lembra da regra do cunhado. Essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Chega o paciente com fibrilação atrial comum, potencialmente grave, né? Tem algumas condutas que se faz um eco, não se vê o trombo e, se é agudo, a gente cardioverte, né? A outra conduta seria, talvez alguns colegas já tomam isso, vamos só diminuir a frequência, vamos internar esse doente, vamos vê-lo com mais calma, né? O que é que você tem recomendado aí? Você quer completar a tua pergunta que vem junto com essa? Então, a respeito desse que o Débora falou, eu estava pensando em saber da opinião de vocês com relação à coadjuvância do ecocardiograma na emergência. Esta é uma possibilidade frequente em alguns hospitais, particularmente os privados, que sabemos das dificuldades de obtenção de um ecocardiograma na urgência. Mas, por outro lado, eventualmente ele pode contribuir em tantas outras situações, mas queria saber nas arritmias, se é importante, particularmente naquele doente que será submetido a uma como chama, heparinização, se o ecocardiograma ajudaria. A gente sabe das dificuldades de convênio e tudo mais. Por outro lado, nós mesmos não damos a importância necessária, talvez, para esta possibilidade. O que vocês acham disso? Começando do velho dilema entre controle da frequência e controle do ritmo. Quer dizer, o paciente aparece no pronto-socorro com fibrilação atrial. Você tenta reverter a arritmia, você só controla a frequência, espera para observar. Bom, o primeiro aspecto é o seguinte, se um paciente procura o pronto-socorro, ele procura por um problema agudo que ele está tendo. Em princípio, em tese, ele procura porque ele passou a se sentir mal e foi para o hospital. Então, em tese, em princípio, é um paciente que está com um problema agudo, que passou a apresentar aquele problema. Se nós temos a certeza de que, certeza em medicina é uma coisa meio difícil, mas se nós estamos convencidos de que essa arritmia tem menos de 24 horas, até 48 horas, alguns aceitam, a gente está autorizado a fazer a cardioversão, independente do paciente estar anticoagulado ou não. Se não tiver, aí vai ao seu... para nós revertermos essa arritmia, nós temos que procurar ver se esse paciente tem trombo. Por um detalhe muito simples. Mesmo as medicações que controlam a frequência e mesmo o controle da frequência, ele pode reverter a fibrilação. E nesse momento, revertendo a fibrilação, se esse paciente tiver trombo, é o que o Fernando falou, ela é
certeira, ela vai direto na cerebral média e faz um AVC, e é um problema realmente grave. E o eco não é o transtorácico, esse é mais um complicador, é o eco transesofágico, que necessita de uma expertise maior do ecocardiografista, é um negócio, mas isso é fundamental para a gente evitar problemas que eu já vi também, eu já vi isso daí de pacientes apresentarem, não que eu conduzi, mas que vi conduzir pacientes reverterem e o paciente fazer um AVC. Isso é realmente traumático, é um negócio que você leva essa marquinha no seu estetoscópio pro resto da vida. Porque do contrário fica muito empírico, né, Silas? Você indicar a coagulação baseada em quê? Sem um ecocardiograma. Pois é, mas se não tiver jeito de ecocardiograma, aí a ideia é a seguinte, é entrar com anticoagulante, mas esperar 3 semanas. 3 semanas de anticoagulação. E aí então você está autorizado a cardioverter, independente de fazer ecocardiograma ou não. Porque se ele tiver um trombo, esse trombo está agarrado e não vai soltar. Em princípio, é um trombo aderido à parede e não vai soltar. Essa é a ideia. Mas eu reconheço, na realidade, que existe essa dificuldade de se fazer um ecocardiograma às 3 horas da manhã, mesmo no hospital como a Beneficência Portuguesa de São Paulo, onde tem, mas na realidade você faz às 3 horas da manhã, a essa altura do campeonato, não, melhor se dá para esperar, segurar com... Mas não vai controlar a frequência com a mildarona, não, porque se você dá a mildarona, eventualmente você pode reverter. Aí você tem que dar um verapamilzinho, mas mesmo assim você corre o risco de eventualmente controlar a frequência do cara. E principalmente você vai ser acusado disso daí. Você vai ser acusado. Sabe que hoje a gente tem que se precaver, até porque com todas essas regras, todos esses protocolos, a gente não pode mais dar esse tipo de problema. Então, eu acho isso. E quanto ao controle do ritmo e da frequência, a minha opinião é a seguinte: nós sempre devemos dar uma chance ao átrio. O átrio não foi feito para fibrilar, o átrio foi feito para contrair. Existe toda uma função do átrio, da contribuição da contração atrial no enchimento ventricular, existe toda uma contribuição. A gente sempre tem que dar uma chance. Eventualmente, ela pode virar uma fibrilação. O cunhado gostou de casa, convenceu a mulher, ele vai ficar tudo bem, mas a gente sempre vai procurar botar ele para fora de casa, porque não é muito agradável ter aquela criatura deitada no sofá da tua casa todo dia quando você chega. Eu acho que do ponto de vista de saúde pública, o que está disponível, porque nem todos os hospitais são terciários, como Beneficência Portuguesa, como o HC, Sírio, Einstein, Oswaldo Cruz, etc. Então, e a grande maioria dos pacientes com fibrilação são atendidos em unidades básicas ou hospitais secundários. Nesses, o que acaba acontecendo não tem certeza, ou a fibrilação atrial é maior do que 48 horas, a gente coagula 3 semanas, e aí cardioverge. E aí há uma boa segurança em cardioverter em 3 semanas. Só que tem que lembrar que não são 3 semanas de anticoagulante, são 3 semanas de anticoagulação. Se o paciente levar 10 dias para chegar no INR acima de 2, conta quando chegou acima de 2. Não é quando começou a anticoagulação, né? Mas se você tem o eco transesofágico à mão, é um horário em que isso acontece, sem dúvida o paciente é melhor. Chega, por exemplo, com 96 horas de início da fibrilação atrial. Ou você não tem certeza. Se tiver o eco transesofágico, se tiver aqui na Beneficência, se tiver em algum hospital que tem, é sempre uma coisa muito mais resolutiva. Em relação ao comportamento na fibrilação atrial, você tem um salto olímpico entre faixas etárias. Até seus 60 anos de idade, você tem uma incidência de fibrilação atrial X. Com 80 anos de idade, isso aumenta 10 vezes. Então, você está tratando de velhos, idosos, com fibrilação atrial. E o mais estarrecedor de tudo isso é que
Posso me dar o luxo de dizer que participei de todos os novos anticoagulantes orais e a gente tinha como outro grupo a varfarina. Com o controle rigoroso dos pacientes anticoagulados, 50% deles no estudo ficavam com o NR mal controlado para menos. Então, mesmo que o paciente esteja com uso de varfarina, é o que você disse, eu tenho que esperar um NR ótimo 21 dias. Será que esse paciente que chegou tomando varfarina está com NR ótimo para você tomar uma decisão? Será que é correto isso? Então, a fibrilação atrial, ela sempre vai ter mesas e mais discussões e mais colocações, mas o que a gente fala sempre com a experiência é sempre se precaver. O paciente está estável, aguarde. O paciente está instável, tome decisão. Eco transesofágico tem um grande problema. Quem está fazendo eco transesofágico? Qual que é a curva de aprendizado para um eco transesofágico? Não é como um eco transtorácico, muito mais diferente. É um R5 em ecocardiografia, para enxergar aqui. O que é um contraste espontâneo grau 3? Tem contraste espontâneo. Você se preocupou em saber qual é o grau desse contraste espontâneo? 1, 2, 3. Você avaliou a auriculeta? Qual que é a possibilidade de um indivíduo avaliar uma auriculeta? E fiquem estarrecidos com o trabalho francês de fibrilações atriais paroxísticas de um dia. As ressonâncias foram positivas para alguma embolização. Em jovens, né, indivíduo dessa mesa aqui, mais o Dr. Góes aqui, né? Então entenda bem, é grave e é sério. Ontem mesmo tivemos um caso de uma amiodarona num paciente com FA trocentos anos. Está com AVC na UTI. Graças a Deus que foi um AVC michuruca. Mas teve. E isso acontece não aqui, num monte de lugar. E gostaria também de salientar que 30% das mortes por doenças no Brasil são por doenças cardiovasculares. Infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio. Se você fizer uma avaliação de todas esses 30% de mortes, você vai ver que o infarto agudo é a colocação da omissão da arritmia. Então hoje talvez a primeira causa de morte por doença cardiovascular no Brasil seja a arritmia, o ponto final. A mordida da picanha que você pôs no prato. Essa é a arritmia. Qual que é o diagnóstico? Chegou morto, infartou. Faz a necrópsia, não tem nada a ver. Então, essa mesa aqui, não pela mesa, qualquer mesa, e a plateia, deveria ter gente pendurada aí para escutar isso. Que vão tratar o trombolítico, vão tratar um infarto, vão dilatar a artéria, vão abrir a artéria, e vamos entender muito pouco de arritmia. Para vocês terem uma ideia, eu gostaria de deixar isso aqui pontuado, ele não gosta. O estudo eletrofisiológico transesofágico, que saiu, eu fui um adepto desse, até fizeram em mim esse exame, ele fez. Ele é um exame fantástico, que nasceu no Brasil. Então você tem que esterilizar um catéter. Mas foi esse camarada aqui do lado que idealizou junto com o companheiro dele. Esse cara é. Então em 78, quando a gente começava a andar, ele é de 78, eu sou de 77, desse hospital, andar nesse hospital, a arritmia já era uma coisa que a gente avaliava. Então foi sempre alguma coisa muito interessante. As supraventriculares. Mas as arritmias ventriculares, que foi belíssimamente explanada pelo Dr. Góes, é o motivo de muitas mortes
que vocês recebem nos atestados como síndrome isquêmica aguda. Se fizer uma análise de todas as mortes que ocorrem por doença cardiovascular, pedir para Deus falar o que matou realmente aquele paciente, você vai ver que essa mesa teria um enfoque muito maior do que tem. Pela cabeça do Dr. Samir, que está careca de ver isso, sabe da importância da arritmia na doença cardiovascular. Perguntas? Vamos lá. Eu queria primeiramente parabenizar, acho que foram belíssimas exposições, professor Fernando, professor Reis. Professor Silas, eu não vou falar muito porque é covardia, né? E é um viés de seleção, faço parte da equipe com muito orgulho. E eu achei muito interessante a abordagem do professor Múcio, quando ele diz respeito aos dilemas, né? Quando diz respeito ao tratamento de arritmias, porque uma coisa que preocupa um pouco, né, eu acho que não só na minha humilde opinião, mas até do especialista, é que a receita de bolo, né, para tratar às vezes a arritmia, ela pode ser complicada, né? Então assim, nós já tivemos alguns casos que a nossa equipe foi chamada não aqui no hospital, mas para avaliar, eventualmente de pacientes que foram tratados com a bialderona no pronto-socorro quando um ataque cardíaco e de repente um QT longo e as consequências foram drásticas. Enfim, quando a gente diz respeito às arritmias supraventriculares no pronto-socorro, a receita de bolo ela funciona 90% das vezes. E quando a gente vai falar sobre fibrilação atrial, são os dilemas que pegam, como o professor Lúcio enfatizou. E assim, fibrilação atrial, quando ela é bonitinha, acontece em menos de 48 horas, quando o paciente está instável hemodinamicamente, todo mundo, acredito eu, que trabalha na emergência, tem que saber tratar, né? Cardioverter imediatamente e, enfim, usar as drogas antiarrítmicas. Agora, o que é considerado instabilidade hemodinâmica fora o baixo débito? Eu acho que essa é uma dúvida, fora os sintomas de baixo débito. A outra coisa que eu gostaria que os senhores comentassem é a respeito do uso da heparina, né, endovenosa, 5.000 unidades de heparina endovenosa, pré-cardioversão, eventualmente nesses indivíduos em que existe a dúvida dessa questão. E é muito difícil tomar uma decisão, por exemplo, num paciente miocardiopata, com fração de ejeção reduzida, em que se apresenta com uma FA duvidosa, né, e com uma frequência elevada. Porque, como o professor Muspen diz, 150 de frequência ele pode descompensar qualquer doente, mesmo um indivíduo normal sem uma miocardiopatia prévia. Agora, 120, 130 de frequência, ou até mesmo 100 de frequência num paciente com disfunção ventricular importante pode ser catastrófico. Então, essa é a minha dúvida. Acho que você pontuou uma coisa importante. A gente ficou falando de instabilidade hemodinâmica e não é só isso, né? A palavra correta é uma instabilidade clínica. Porque nós estamos esquecendo que o paciente pode estar hemodinamicamente estável, mas está com sintomas de insuficiência coronariana aguda. Ele pode estar com sintomas de isquemia. Então, o que se considera instabilidade clínica, e obrigado pela correção, acho que você está muito certo, sinais de baixo débito ou sinais de isquemia miocárdica. Assim, o sinal de isquemia miocárdica. Essa frequência também tem que ser cardiovertido, mesmo com estabilidade hemodinâmica. A última coisa que você comentou foi sobre... A respeito da heparinização pré-cardioversão, que é um enorme ponto de interrogação, né? Um enorme ponto de interrogação. Assim, você está certo fazer, você está certo não fazer. Eu acho que não há evidências que apontam um lado ou outro. O que nós fazemos? A gente faz. Mas não para fibrilação atrial com mais de 96 horas. Com menos de 48 horas. Com mais de 48 horas, fazer ou não fazer é indiferente, né?
O que se pode avaliar é o risco trombótico desse doente, é a história de paroxismo dele, e aí optar por uma coisa ou não. Mas concordo com você, nesse aspecto, cada doente... Eu teria uma pergunta para vocês dois. Algum tempo atrás, falou muito em ecocardiograma durante a cardioversão e que teria se identificado que existia a formação de trombo no momento da cardioversão, ou seja, o cara estava com 24 horas só de FA, mas você aplicava e tinha formação, tinha gente que até demonstrava isso do ponto de vista de imagem, etc. E depois pararam de se falar isso. E em que pé está isso daí? Você viu falar alguma coisa disso? Puxa, eu nunca ouvi falar disso. Ouvi falar disso, mas nunca me aprofundei nisso. E assim, como veio foi, né? Pois é, sumiu. Mas ninguém faz, acho que ninguém faz isso. Muitos ecocardiografistas morreram nesse procedimento. Na verdade, para quem trabalha na emergência, o que decide se você vai para a direita ou para a esquerda é a estabilidade. Em qualquer situação, seja coração, seja emergência abdominal, seja um trauma, você vai para um lado ou para o outro dependendo da estabilidade. Às vezes, em trauma, a gente não fala em estabilidade hemodinâmica, ela fala se está normal ou anormal, porque isso permite você escolher o caminho de um lado ou de outro. O Fernando falou que no doente que está instável, que está com arritmia, cardioverte. No doente que não está instável, pensa, aguarda e faz a terapêutica medicamentosa. Quando é que você muda da terapêutica medicamentosa para cardioversão elétrica? Quais são os critérios para você indicar num doente que você optou inicialmente por uma terapêutica medicamentosa? Você. Bom, antes de responder essa pergunta, conversando com esses gêniozinhos do mundo, estou tentando fazer um desenho de um ultrassom transcraniano no momento da cardioversão. Loucuras, mas tem gente que, né? Então você cardioverte e faz o ultrassom para ver se passa alguma coisa lá para cima. A gente pode até fazer um protocolo aqui, não custa nada. Quer fazer um Doppler craniano? Sim, por que não? É um trabalho, não sei, já meio não inédito, porque eu estou contando a ideia de alguém que eu vi. Mas por que não? Nós somos Brasil 7 na economia do mundo e nós estamos num hospital que não é um hospital, é um super mega hospital, podemos fazer isso, por que não? Temos pessoas. O que faz eu mudar de ideia em relação à medicamentosa e elétrica? Às vezes eu posso pensar numa elétrica e fazer uma medicamentosa enquanto enquanto a minha está correndo lá o preparo, eu estou fazendo uma adenosina, é mais rápido, compreende? É muito mais rápido. O que é instabilidade clínica? Quando você olha para o doente, você fala, esse cara continuar nessa condição, ele vai se complicar. Caiu a pressão, saturou, mapa fundido, você está vendo que o sujeito, saturação, que é fundamental avaliar isso. Então você está vendo, está na tua cara, o indivíduo que tem um cheiro do pronto-socorro, vai ver o doente grave, ele tem que ter uma atitude. Então acho que isso vai muito, saber, de analisar junto com alguém que está em aprendizado também, para esse alguém aprender, é fundamental. Em relação à heparina, que foi comentado há pouco, olha, a heparina não é um trombolítico importante, é um antitrombótico, mas não vai dissolver nada. Então, ele cura mais a nossa ansiedade do que dar uma heparina antes da cardioversão. O meu problema é o indivíduo que tomou um trombolítico e entrou em FA e se cardioverte. Aí você vai fazer um hematoma intramural, que tem que tomar cuidado. Então, a medicina vai te ensinando, compreende? Eu cardioverti uma FA aguda pós um trombolítico, e daí? Saiu 3 horas depois, não saiu mais. Por quê? Foi uma hematoma de parede. E não é um caso na literatura, são vários casos na literatura
Então, arritmia pós-trombolítico, principalmente fibrilação atrial, de preferência, droga. Sempre droga. Em última instância, cardioverta. Isso é importante. Não, eu queria fazer só um comentário em relação ao tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso das arritmias cardíacas de hoje está em xeque. Absoluto xeque. E por quê? Primeiro que na grande maioria das drogas antiarrítmicas, aliás, em todos os estudos que procuraram mostrar o benefício do tratamento antiarrítmico na redução de mortalidade, mostraram que os pacientes pioraram. A amiodarona foi a única que não piorou, mas também não melhorou. Isso é evidente, fica patente. Não estou falando de tratamento com beta-bloqueadorzinho para tratar uma reentrada nodal, estou falando arritmias ventriculares, risco de morte súbita. Isso fica patente no investimento que a indústria faz. Quantas drogas antiarrítmicas surgiram nos últimos tempos? Porque dromedarona foi um fiasco. Quer dizer, as drogas antiarrítmicas realmente, elas se mostraram extremamente... Se você lê, a amiodarona é a melhor droga antiarrítmica que eu uso muito. Mas se você lê a bula da amiodarona, você não toma amiodarona. Você não toma. E é complicado você condenar um indivíduo a tomar essas drogas todas. O tratamento medicamentoso hoje, ele é um coadjuvante do tratamento elétrico das arritmias. Eu poderia dizer isso. É um coadjuvante. Porque ele não pode ser protagonista na medida que não mostrou benefícios em nenhum estudo que foi feito. É bom a gente colocar isso daí. Isso que você está dizendo é que se usa mais a amiodarona do que se devia, é isso? Não. Eu acho que a amiodarona é um excelente droga antiarrítmica. Excelente. Agora, ela tem muitos efeitos indesejáveis. E a amiodarona, ela tem 500 vezes, foi um endocrinologista que me falou, a quantidade de iodo em um comprimido de amiodarona é 500 vezes a necessidade diária de um ser humano. 500 vezes. Então ele tem que eliminar isso daí de alguma maneira. E isso, quando não elimina, são efeitos colaterais. E não são infrequentes e nem poucos. Não, rapidinho. Primeiro eu queria parabenizar a mesa e apenas colocar uma coisa que se falou aqui muito pouco sobre Chagas, né? E a gente está no Brasil. E muitas vezes os pacientes chagásicos fazem taquicardia ventricular lenta. Ele está estável, né? A taquicardia de 120 e a gente esquece ele lá na maca no cantinho, porque ele está estável. E só que aí ele está tão estável que ele complica. Então, apenas até para lembrar que quando o paciente é chagásico, a gente tem que tomar, a gente não ficar só nos números, porque eu já vi muita taquicardia lenta de 110, 120 no chagásico, daí a pouquinho ela instabilizar, enquanto ele estava lá no cantinho, esperando correr algum remédio. Como você vai comentar isso, mas me diz qual é a mortalidade da taquiarritmia ventricular no doente que chega no pronto-socorro? Você disse que no Brasil hoje morrem 250 mil indivíduos por ano. Nos Estados Unidos, 400 mil. Aqueles que chegam vivos. Os que chegam com arritmia no pronto-socorro, depois o Múcio fala sobre... Depende do pronto-socorro. Se não depender... Eu estou dizendo, aliás, tudo na vida é assim. Na urgência, a probabilidade do indivíduo sobreviver depende de dois fatores fundamentais. Aonde ele chega e quem o atende. Eu não tenho dúvida disso. Se ele tiver um infarto, chegar no INCOR, chegar aqui, ele vai ter um tempo porta-balão, ele vai fazer o cateterismo antes de chegar, antes na rua. Mas se ele chegar num hospital que não tenha recurso, ele vai morrer, não tem. Infelizmente é isso aí. Num país que é pobre, mas que gastou bilhões, mais de 20 ou 30 bilhões em estádio para uma Copa de Futebol. Eu acho que se for aquele paciente ideal, com fração de ejeção acima de 35%, e por um evento ele teve uma taquicardia ventricular, a chance dele sobreviver é muito grande. A mortalidade eu não sei te dizer, mas se for uma fração de ejeção muito baixa, que chegue no pronto-socorro,
muitas vezes com todo o arsenal que a gente dispõe, às vezes a gente não vai ter sucesso com esse paciente. Muito a função ventricular é muito marcador de óbito. O Silas tem defendido também, outra bandeira que ele levanta, a ressincronização precoce do ventrículo. Quer dizer, quando a pessoa começa já a ter uma disfunção ventricular, ainda não é uma indicação 1A, é somente quando já está detonado o ventrículo, é que ele tem defendido nos congressos, e eu sou partidário disso. Por que você vai esperar uma disfunção do ventrículo? E esse paciente ele pode desenvolver uma arritmia ventricular, e se ele tiver nós temos um paciente em comum que é uma fazendeira, um ressincronizador, marca-passo, e está ótimo. Enfim, eu acho que tem que se antecipar aos fatos. Um paciente que chega mal cuidado, mal medicado, chega no pronto-socorro, infelizmente o nível de pacientes que chegam lá muitas vezes é de gente que tem uma assistência que não é tão boa. Lá dentro a gente às vezes pouco pode. Então eu não sei qual é o nosso. O Múcio deve ter seguramente na secretaria o índice de mortalidade, poderia acrescentar para a gente. Esse dado nós não temos. Os pacientes que chegam com um ataque arritmia, eles têm uma mortalidade baixíssima, e ela não é dependente da ataque arritmia, ela é dependente da doença de base. Então, a arritmia em si não é causa de mortalidade, a não ser em raros casos de tempestades arrítmicas. O que preocupa são os casos que não chegam, né? São os casos que não chegam, porque as taquicardias ventriculares, quando elas são rápidas, elas degeneram logo para fibrilação ventricular e morte súbita. Então, essa obviamente é uma estatística que não se tem. Embora as mortes súbitas recuperadas, na sua imensa maioria, mais de 90%, sejam síndromes coronarianas agudas, há um percentual entre 10% e 20% que pode ser devida sim a arritmias não diagnosticadas ou não previamente conhecidas ou não detectadas. Mas acho que a mensagem é essa. É muito mais dependente da doença de base do que do quadro arrítmico. Os temas de urgência despertam um interesse muito grande. Você sendo da área ou não sendo da área, eu não frequento congresso de cardiologia, mas seguramente eu posso falar acho que até com certa segurança que mesmo no congresso de cardiologia, dificilmente nós teríamos uma mesa melhor do que essa. Pode ser igual, mas não melhor naquilo que nós discutimos. Acho que tem uma série de aspectos. Eu tinha feito aqui um monte de anotações que eu ia perguntar, e critérios de indicação do CDI, o exame eletrofisiológico, e uma série de questões que mereciam ser discutidas, não por cardiologistas puros, mas por quem está em treinamento, por clínico geral, que eu acho que isso é importante, porque isso para o cardiologista é o arroz com feijão, é o dia a dia, mas para quem trabalha na emergência, nem todos são cardiologistas, a maioria são clínicos, outros são residentes, então existe uma série de dúvidas. Mas eu quero agradecer ao Silas, ao Múcio, ao Fernando e ao Góes pela participação e por enriquecer as reuniões do pronto-socorro com essa participação e com esse comentário. Espero vê-los em outras reuniões do pronto-socorro e peço a eles uma salva de palmas. Muito obrigado.